Olá, como é que você tá? Tudo bem? Como andam as coisas por aí? Bem, hoje eu quero responder uma pergunta que eu julgo de extrema importância e que, na verdade, ao longo da história da minha vida, eu mesmo me fiz. Então eu queria partilhar, tá bem? Algo com você e além de partilhar algo aqui do meu coração contigo, eu queria dar um encaminhamento, tá certo? Para essa dúvida que pode ser tua, né? É, existe um livro muito bom, escrito por Origenes Lessa, uma literatura, um curtíssimo romance, assim, intitulado O Feijão e o Sonho, tá bem? É um livro ótimo para a gente dar risada. Ali está a narrativa do casal médio brasileiro, assim, né? Então, permanece junto até o fim. A esposa é uma chata reclamona que tudo reclama, julga o marido de inútil, não elogia absolutamente nada, manda nele, age como se fosse sua mãe, tá certo? Resolve todas as coisas por ele, dá um jeito de manter as coisas em ordem, enquanto o insulta por ele não fazer absolutamente nada pela ordem da casa. E o marido, por sua vez, de fato, é um completo inútil, que não faz absolutamente nada para ajudar a manter a ordem na casa, que não cumpre com o seu papel de esposo e que não, veja só, dá segurança à sua esposa, que é efetivamente aquilo que ela esperaria que ele desse, né? Evidente que o lar que é narrado por Origenes Lessa em O Feijão e um Sonho é um lar evidentemente corroído por dois egoísmos, né? O egoísmo de uma projeção a respeito de um homem que desde sempre nunca fora aquilo que aquela mulher achava que ele poderia ser, mas que ela fantasiou por uma paixão, e o egoísmo de um sujeito que nunca preocupou-se com amar de verdade alguém além dele mesmo e de suas próprias é, opiniões e anseios e de sua própria inteligência. Há uma vaidade intelectual no autor. O nome é O Feijão e o Sonho porque Origenes Lessa quer fazer uma espécie de apresentação de uma possível disputa entre a vida profissional e a realização de sonhos. O sonho do personagem principal, de fato, é ser um grande poeta. A bem da verdade, ao longo da obra, nos é dito o seguinte, que num determinado momento da vida ele escreveu uma obra bastante considerável, que fez algum sucesso, vendeu consideravelmente bem. No entanto, ele passou por uma espécie de período de ausência de criatividade ou coisa do tipo. Então ele não sabia muito bem o que fazer, não ganhava muito dinheiro. Estava trabalhando como professor particular de criancinhas, né, dentro de casa. Acordava sempre atrasado para dar as aulas para as crianças, não conseguia levantar no horário, coisa do tipo. Então, o sujeito é apresentado de fato como muito fraco, pouco motivado e que não consegue lidar com a própria. Com construir a própria carreira nesse sentido. Né? Ele não tem a capacidade de se motivar para seguir adiante, fazer o que na cabeça dele ele deveria fazer e deveria dar certo, esperando que os outros, evidentemente, o acolhessem porque ele se julga genial, mas ele não faz por onde mostrar a sua genialidade. Tá bem? Então, esse é o perfil do indivíduo e esse é o perfil da indivídua. Tá bem? Então, nós temos aqui dois personagens de Origenes Lessa. Veja, eles são um retrato muito forte de como funcionam os casais aqui no nosso Brasilzão, meu Deus. Estou falando do Brasil porque eu não conheço outra sociedade, mas veja, é comum encontrar casais que vivam desse modo, ao menos algumas gerações atrás. Inclusive tenho vizinhos que agem desse modo, muito curiosamente. São casais mais velhos, um casal muito mais velho já, mas que vive desse mesmo modo. No entanto, essa mesma cultura de rechaço de um para o outro levou as gerações seguintes a se questionarem: ora, se nós nos desprezamos, por que razão precisamos ficar juntos? Então, daí vem a cultura do divórcio. As pessoas se casam por motivações egoístas, evidentemente, e o casamento motivado por um egoísmo muito profundo, num determinado momento, faz com que esses egoísmos se choquem, e no choque dos egoísmos há uma explosão e cada um vai para um canto distinto. E não há um movimento de ímã que os atrai novamente um ao outro, tá certo? Independente das explosões, dos choques e assim por diante, fazendo com que eles tentem se aproximar e de conviver com suas diferenças e de melhorarem-se mutuamente, porque querem estar juntos, fazem esse movimento simbolicamente do ímã, que é
um esforço de vontade por estarem juntos, que evidentemente deve ser motivado pelo amor, né? Mas os casais, de fato, a partir do momento em que choque cada um vai para o seu lado, eles seguem caminhando cada vez mais para esses lados, né? Se distanciando. E desse distanciamento, cada um indo para o seu lado, o que acontece é que, veja, obviamente, num determinado momento, eles passarão a oficializar tudo isso. Assinarão um papel dizendo que, de fato, estão divorciados e já não são mais um casal. Quando, a bem da verdade, houve uma série de eventos que fez com que tudo isso fosse motivado. Não no sentido de que os choques, os desentendimentos levam necessariamente à separação. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o modo como o casal reagiu aos choques e aos desentendimentos fez com que eles já vivessem, mesmo ainda coabitando, como um casal separado, e eles então abandonassem um ao outro. E é o que nós vemos atualmente, famílias destruídas, né? Seja pelo divórcio, seja por uma união absolutamente instável, por choques constantes, em que as pessoas se desprezam, mas permanecem juntos por alguma razão, por enxergar, né, por serem uma geração um pouco mais antiga, talvez, algum valor na permanência, né, no matrimônio, ou coisa do tipo, mas, a bem da verdade, essa é a mentalidade da modernidade, né? Aqui, a verdade quase que é inegável, você testemunha isso o tempo todo aí fora. Concorda comigo ou não? Só basta olhar para os casais que estão à nossa volta, ou as nossas próprias famílias, ou o que quer que seja nesse sentido. Muito bem. Agora acontece o seguinte, quando nós olhamos para essa realidade, existe um questionamento que é muito natural e que nos vem à mente. E que algumas pessoas já trouxeram a mim, sobretudo meninas, eu não me lembro de algum rapaz que me tenha dito algo nesse sentido. Realmente não me lembro, estou sendo honesto contigo, mas já ouvi de alguma menina o seguinte, né? Tendo vivido dentro de uma família deste modo, que vive dessa maneira, como eu posso construir uma família que seja ordenada, harmônica, baseada no amor, em valores autenticamente católicos, que deseje caminhar em direção ao céu, se tudo o que eu sei fazer é reclamar, é diminuir, é rechaçar, é fazer birra e ficar em silêncio dias sem falar com a outra pessoa, né? Se tudo que eu sei fazer é preocupar-me comigo mesmo de maneira absolutamente egoísta, como é que eu posso construir, né, um vínculo, uma família que seja autenticamente alicerçado no amor e nos valores da igreja, né? Que queira caminhar em direção ao céu, que queira estruturar-se numa vida espiritual que seja sólida, se tudo o que eu sei fazer, na verdade, é reclamar da outra pessoa, rechaçá-la, desconfiar dela, julgar que há interesses por trás, como eu disse no vídeo de ontem. Se você não viu o vídeo de ontem, por mais que seja uma live do Instagram, é essencial que você assista, porque está muito bom, vou deixar aqui no card, tá bem? Tá aqui no card. Assista o vídeo que eu fiz ontem, que postei ontem aqui no YouTube, em que eu falo sobre isso. A gente desconfia das outras pessoas com muita facilidade. E essa desconfiança das outras pessoas gera um sentimento de, se eu me dedicar a amar a outra pessoa, me abnegando de mim mesmo, me afastando dos meus próprios desejos num ato sacrificial para realizar a felicidade do outro, eu serei idiota, né? Isso é um pensamento muito comum, justamente por quê? Porque nós estamos acostumados a buscar casar-nos motivados por um egoísmo, querendo que a outra pessoa realize a nossa felicidade. Então a pergunta é, como é que eu, que estou me preparando para o casamento, ou como é que eu, que já estou casada, tendo testemunhado isso por anos, como é que eu, né, que vivo nessa família, estou aqui morando nessa casa com a família desse modo, poderei construir algo daqui para diante, né? Conhecer alguém, viver um relacionamento como sonhado, Como isso é possível? Como isso me é possível? Em primeiro lugar, você precisa entender o seguinte. Eu me lembro de uma vez em que eu estava na faculdade de teologia, né? A primeira faculdade que eu fiz, lá na faculdade de teologia, eu estava lá conversando. Aliás, a primeira foi um ano de engenharia civil, né? Muito bem. Então, como a gente está aqui numa conversa tete a tete,
né? A primeira faculdade que eu fiz foi engenharia civil, mas eu não concluí. Eu entrei e saí para fazer teologia, né? Então, perdão, eu fui para teologia e eu me lembro de um dia encontrei lá um sujeito muito bom, muito inteligente, catolicíssimo, um baita pregador, participa, é fundador de uma nova comunidade, portanto vinculado à renovação carismática, né? Um movimento específico da Igreja Católica. Realmente muito bom, um sujeito muito bom, desejoso de santidade, vida espiritual sólida e etc. E eu me lembro de ter uma conversa com ele que foi muito bonita. Na época eu namorava e eu fiquei emocionado enquanto ele falava comigo, né? Ele tinha estudado já algo de psicologia e etc. Muito bom, também nada muito aquém da verdade, nada muito tresloucado, né? meio desvairado, assim, com uma perspectiva, né, de psicoterapia meio fora da realidade. Não, nada disso. Então, bom, ele me trouxe algumas coisas, né? Me disse o seguinte: olha, você precisa pensar no seguinte, meu filho, como é que é? O que aconteceu? Aconteceu assim, assim, assado. Você precisa olhar para o seguinte: olha, você é uma pessoa única e irrepetível. Olha aqui nos meus olhos. Ele olhava nos meus olhos e dizia o seguinte: você é única e irrepetível. O relacionamento dos teus pais foi o relacionamento dos teus pais. O que aconteceu na tua família foi o que aconteceu na tua família. Você é você e a tua esposa será a tua esposa. Vocês são duas pessoas distintas daquelas pessoas que, de alguma forma, te influenciaram a enxergar o matrimônio de um determinado modo. Você é outra pessoa. Você deve viver de um outro modo, porque você é diferente deles. Existe uma marca. Você precisa aprender a lidar com ela para não fazer igual. Nossa Senhora, isso foi absolutamente esclarecedor para mim. Naquele momento eu não entendi, porque eu não tinha aquela dúvida naquele momento, entende? Essa dúvida nunca me ocorreu. A dúvida de como eu... Até aquele momento, né? Até aquele momento. Mas, como eu disse, um sujeito de vida espiritual autêntica, de repente ele precisava dizer algo para mim, né? Sabe lá Deus por quê. Então, até aquele momento eu não havia me questionado verdadeiramente da razão pela qual, como que projetando o futuro, né? Como que eu vou construir algo, sendo que, puxa vida, eu não sei, né? Assim, eu olho para casa, tudo que eu sei na verdade é divisão. Enfim, não sei construir uma família autêntica. Como é que funciona isso, né? Como é que eu vou fazer isso aqui acontecer? Quando ele me disse isso, foi profundamente esclarecedor. Eu olhei para essa realidade e falei, puxa vida, ele tem razão, né? Ele tem 100% de razão. Não é necessário que o meu relacionamento culmine, ou seja, que desencambe, que desemboque, né? Que descambe no mesmo destino dos relacionamentos passados da minha família. São algumas gerações de relacionamentos desastrosos, tá certo? Garanto que ninguém aqui da minha família que assistir esse vídeo vai negar isso aqui, né? Então, vocês me desculpem, mas é verdade, né? Então, olhando para trás, puxa vida, parece que é uma repetição e repetição e repetição. E, eu não preciso fazer igual, porque eu sou diferente. E aqui eu notei algo que é fantástico. Perdão. Estudando o assunto alguns anos depois, de fato, mais recentemente, eu tomei um tema para estudar e esse tema é as 12 camadas da personalidade. Uma descrição fenomenológica de determinados momentos da vida humana marcados por uma maturação da personalidade, tá bem? Então, que tem como pontos identificadores de em qual camada da personalidade se está, né? Duas coisas, as motivações e as dores. Então, cada camada da personalidade tem uma dor própria e uma motivação própria. A identificação de que em que camada da personalidade você está, ou seja, em que momento da vida humana você está, em que, sabe, de fato, em que nível de maturação da tua personalidade você está, você precisa olhar para as tuas motivações e as tuas dores. Isso aqui é um elemento essencial da identificação das camadas da personalidade. E enquanto eu estudava as camadas da personalidade, eu me deparei, né, na segunda camada da personalidade com o professor Olavo de Carvalho falando sobre um sujeito chamado Leopold Sondy, tá certo? Também psicoterapeuta, que, veja, intuiu algo a respeito da psique humana, que é o seguinte: ele fala sobre, numa imagem,
uma espécie de alegoria, enfim, que ele chama de o palco giratório. O palco giratório é, veja só, um palco que contém em sua borda todos os antepassados e você está no centro. Esse palco fica girando em torno de você e trazendo luzes sobre os antepassados, ok? Sobre os erros e acertos dos antepassados, que são como que erros e acertos que desejam, de alguma forma, por uma motivação na psique que é passada de uma geração para outra, uma espécie de hereditariedade, que desejam de alguma forma se manifestar na tua vida. Os erros e os acertos dos teus antepassados desejam se manifestar em você. Quando eu olhei para os olhos, eu falei, cacete, porra, tem algo, caramba, tem algo... Eu falei, desculpa aí, eu falei um palavrão porque eu tava sozinho, né? Falei, caramba, isso aqui é brabo demais. Tem algo legal aqui. Porque me parece que esse negócio de passar de uma geração para outra, de alguma forma, pode ser identificado num tema de doutrina católica, chamado pecado original. Existe algo que é passado de uma geração para outra, de fato. E se isso que é passado de uma geração para outra são de fato as más inclinações, isso é bem da verdade, mas ela vem desse modo. É quase que por um laço sanguíneo, né? É familiar, a coisa vem passando de uma geração para outra. E os erros e os acertos dos antepassados vão querendo se manifestar em nós de alguma forma, porque eles vêm como uma espécie de impulso do passado que deseja realizar em nós aquilo que no passado fora vivido de algum modo. Puxa vida, quando eu me deparei com isso, falei, bem, deve necessariamente existir um meio de quebrar isso aqui, né? Que não é a quebra do jugo hereditário, tem nada a ver com isso, entende? É o meio de fazer com que a psique naturalmente inclinada, né, com os nossos, em linguagem tomista, com os nossos apetites, com os nossos afetos, que já estão por uma queda, por uma quebra interior, né, pela cultura familiar, entende? Pelas nossas gerações passadas, pelo histórico, etc., inclinadas a uma espécie de destino específico, né? E entendo o destino não como um aspecto determinista. Eu estou utilizando um termo do seguinte modo, querendo dizer que existe um impulso, como que em nós, interno, que nos, como que impulsiona, um impulso que nos impulsiona, né? Redundante, mas um impulso que faz com que nós desejemos realizar, ok? Determinadas situações que já foram vividas pelos nossos antepassados. Dito de outro modo, em sentido tomista, são vícios herdados, entende? Então, os vícios dominantes dos nossos antepassados, os seus pecados, em termo católico, né? Aquilo para o qual os seus apetites já estavam naturalmente inclinados, de alguma forma, esbarram em nós, fazendo com que nós nos inclinemos para os mesmos lugares. Isso aqui foi impressionante. Porque quando eu olhei para isso, eu falei, pera lá, tá, entendi. E quem me ajudou muito nisso aqui foi o Ítalo Marcilli, né, no curso das 12 camadas da personalidade dele. E ele dizia o seguinte, tá bem, então existe um meio de formar isso aqui. Se nós estamos falando de apetites, das faculdades humanas que estão naturalmente inclinadas para um determinado lugar, existe um meio de ordenar toda essa situação. Como é que se ordena os apetites desordenados? Por meio de algo que Santo Tomás já ensinava muito tempo atrás, que Aristóteles já ensinava muito tempo atrás, que Platão já ensinava muito tempo atrás, né? 2.400 anos atrás, 1.500 anos atrás. Chamado quê? Virtudes. As virtudes são um meio de ordenar a nossa interioridade para fazer com que nós, como que quebremos, né, nesse sentido, a necessidade de realização daquilo que fora no passado de algum modo, entende? Para viver de uma maneira distinta. Você quer de fato ser diferente, é necessário que você cresça em virtudes. Você precisa buscar, então, 4 coisas, ou 4 virtudes. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. São as 4 virtudes basilares, ou, como, né, dizem os clássicos, as 4 virtudes cardeais. Né? O tomismo, o sistema aristotélico tomista, as chama de cardeais.
de cardo. O que é o cardo? O cardo é o eixo, entende? Essas 4 virtudes são o eixo, tá certo? Da nossa existência, da nossa interioridade, da nossa conduta moral, que deve reger a nossa ação. Compreendeu? A prudência para colocar em ordem o nosso intelecto prático, a justiça para colocar em ordem a nossa vontade, a fortaleza para colocar em ordem o nosso apetite irascível e a temperança para colocar em ordem o nosso apetite concupiscível. Essas 4 virtudes colocam em ordem a nossa vida de tal forma que, vivendo-as, nós estaremos necessariamente encontrando os meios de não fazer as mesmas coisas que foram feitas pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos bisavós, pelos nossos tios, pelos nossos... enfim. Compreendeu ou não? Deixar de lutar pela formação interior das virtudes é necessariamente perder para a realização de um matrimônio verdadeiramente santo e virtuoso. Compreendeu ou não? Se você não busca ser melhor moralmente falando, intelectualmente falando, espiritualmente falando, é óbvio que você vai ser igual. O que as pessoas não percebem, no fundo, é o seguinte, olha só que coisa interessante, que elas têm um desejo de fazer as coisas diferentes. Mas o que elas não percebem é que elas não estão fazendo as coisas diferentes. Elas desejam que o fim seja outro. Mas o caminho percorrido, os passos dados são perfeitamente iguais. Presta atenção na tua vida. Se você já é casado, olha para a tua vida. Se você não é casado, olha para a tua vida também. Tá? E pensa nas coisas que você deseja de fato fazer de maneira distinta daquilo que já fora feito pelos teus pais, tios, avós, que seja, né? Por aquilo que você testemunhou e viu que isso aqui tá uma droga. Então, olha para tudo isso aí e medita um pouquinho. Quer fazer diferente. Agora me diz o seguinte, os passos que você tem dado são passos distintos daqueles que foram dados por eles antes deles chegarem nesse fim? Ou seja, bom, casamentos foram por divórcio, brigas imensas, traições, entende? Enfim, desentendimentos, ódio recíproco, mútuo, né? Um desprezo de um pelo outro. Veja, isso tudo é agora. Olha o passado, como é que tudo isso começou? Quais foram os passos que foram dados? Medita sobre o histórico. Você tem dado os mesmos passos ou tem dado passos distintos? Porque se os passos são os mesmos, é evidente que você vai cair no mesmo lugar. Compreendeu ou não? Você precisa mudar o caminho. E mudar o caminho começa pela formação de virtudes. Tá legal? Diz aqui nos comentários o que foi que você achou desse vídeo, se ele te ajudou, tá bem? Comenta aqui mesmo. Eu vou adorar ler o teu comentário, tá certo? E te responder, talvez em vídeo, como tenho feito comumente por aqui. Deixa teu like, compartilha esse vídeo com os teus amigos, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Esse vídeo aqui tá muito bom, tesouro, tá bem? Eu podia vender isso aqui tranquilamente. Esse vídeo tá muito bom. Bom, obviamente fazendo em um outro formato, tô fazendo aqui em forma de conversa de boteco, né? Não, brincadeira. Tô fazendo aqui em uma espécie de conversa num setting terapêutico, né? Como se você estivesse sentado aqui na minha frente falando comigo. Que eu acho que é positivo pro meu YouTube, ao menos. Então, me diz aqui o que você achou e eu te respondo num outro vídeo, caso seja motivado para isso. Se não, te respondo ali mesmo nos comentários, tá bem? E compartilha aí, faz favor. Um abraço, fica com Deus, nos vemos na próxima. Tchau!